Boa noite a todos, pessoal. Estamos iniciando então nossa live dessa quinta-feira, dia 13 de agosto, aqui do site Raciocínio Clínico, onde a gente vai discutir o web caso número 10, que é ganhando muito peso. A gente conta hoje com a presença ilustre do professor Pedro Gordon, nosso patrono, também do professor Alexandre Lozecan, nosso companheiro lá de Porto Alegre, torcedor do Inter, e é também com a presença aqui do pessoal do Med Estudos PY, né, que é um grupo de estudos aí de brasileiros que estão estudando medicina no Paraguai e hoje estão participando com a gente dessa discussão aqui ao vivo. Então, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando nessa noite de quinta-feira. E a gente vai mostrar aqui, então, os nossos slides aqui para a gente começar a discussão sem mais delongas. Eu sou o Dr. Leandro, então a gente vai começar aqui falando do web caso número 10, ganhando muito peso, que foi o caso que a gente publicou nesta segunda lá no nosso site. Estamos hoje, então, com a participação do Med Estudos Podcast, que é o pessoal lá do Paraguai, o Diego Carvalho, o Gabriel Oliveira, que estão nos acompanhando aí, e mais um pessoal lá, camaradas deles também, o Pablo, o Silvio e o Dr. Rafael. Boa noite a todos. E antes da gente começar, só quero reforçar o convite para quem gosta de raciocínio clínico e quer aprender um pouco mais sobre como fazer o raciocínio diagnóstico do jeito certo, né? Para se inscrever na nossa turma 2 do curso Raciocínio Clínico 1.0, que está aberta a inscrição até a semana que vem. O curso já está com inscrições abertas, já faz um tempinho. A gente vai fechar a inscrição na semana que vem, quando a gente solta o módulo 2 do curso. Já tem material online, os alunos já estão interagindo com o material, e a semana que vem a gente começa o segundo módulo, que vai ser muito bacana. Então, se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, né? Quem tiver interesse em participar do curso de raciocínio clínico pode mandar seus dados aí no formulário que os nossos colaboradores vão enviar durante a live, e aí eles vão entrar em contato com vocês aí para oferecer um descontão exclusivo só para quem está participando dessa live hoje. Mas não perca tempo, hein? Só até amanhã. Então, o nosso web caso é o seguinte: a paciente contou, acho que eu pulei um slide, é uma mulher de 58 anos que procurou um endocrinologista com a queixa de que ela não conseguia perder peso. Conversando melhor com o endocrinologista, ela contou que ela nunca havia sido magra. Dos 20 até os 40 anos de idade, ela costumava pesar em torno de 77 a 82 quilos para 1,65 m de altura. Eu vou ajudar vocês, isso dá um IMC em torno de 30, então ela já era obesa, né? E ela mantinha esse peso, não conseguia perder muito, mas também não estava ganhando. Ela vinha com peso estável dos 20 até os 40 anos de idade. No entanto, por volta dos 45 anos de idade, ela referiu ter perdido o controle. A história é que ela começou então a ganhar muito peso a partir desse momento, devagar no início e depois cada vez mais rápido esse ganho de peso dela. E aí ela contou para o endocrinologista que já tinha tentado de tudo. Foi no vigilante do peso, fazia exercício diariamente, tentou beber mais água, tentou comer mais vegetais, tentou diminuir a gordura, depois tentou diminuir o carboidrato, fazia registros de tudo que ela comia, né, diários alimentares, usava aplicativo de contagem de calorias, de tudo. Mas ela não só não estava conseguindo perder peso, apesar de tudo isso, como também continuava engordando mais e mais. Apesar de todo o esforço dela, né, que ela referiu para o endocrinologista, ela tinha ganho cerca de 18 quilos só nesse último ano. Lembrando que ela estava agora com 58 anos de idade. E aí ela estava muito preocupada de que esse ganho de peso pudesse estar relacionado a algum problema hormonal. Perguntou para o endocrinologista, será que é menopausa? Será que é tireoide? E aí eu quero abrir aqui para o pessoal, quem está participando aqui da nossa live, tanto aqui no Zoom, ao vivo, como também no YouTube, o que vocês gostariam de perguntar para essa paciente? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ver o que é que vocês acham a respeito. Então, a senhora, né, de 58 anos, mantinha o peso dela em torno de um IMC de 30, dos 20 aos 40 anos, e dos 45 anos em diante começou a engordar e não parou mais. Apesar de um esforço que ela fazia, mas mesmo assim ela não conseguia emagrecer. O que vocês querem saber dela? O Vitor quer saber do histórico de saúde mental. A Evelyn quer saber se aconteceu algum fato estressante, algo marcante na vida que fez aumentar o peso. Por exemplo, se ela fez tratamento hormonal para menopausa.
Verdade, né, Evelyn? A idade dela, né? Começou a ganhar peso com 45, então meio próximo da idade da menopausa, né? Talvez tenha tido alguma influência, será? Hábitos alimentares, a Gabriele Caori quer saber. Ela falava que ela estava tentando segurar a alimentação, Caori. Segundo ela, ela fazia registro, tinha diário, usava aplicativo para contar caloria, e ela falava que estava fazendo uma dieta hipocalórica e mesmo assim não emagrecia. O Diego Carvalho quer saber se ela faz reposição hormonal. Ela não faz não, Diego. Não faz e não fez. Não tinha feito também. A Laura quer saber se tem sintomas associados. Já vou contar para vocês. Isso é uma coisa importante, né? Será que além do ganho de peso tem mais alguma coisa? Vamos chegar lá. O Gabriel também quer saber exatamente a dieta dela e se possui rotina de exercício. Rotina de exercício, como eu falei, ela costumava fazer exercício diariamente, né? Mas ela meio que parou há um tempo aí por causa principalmente de dor osteomuscular que a impedia de fazer as atividades dela. Então, no momento, estava sedentária. A Evelyn está falando aqui que depressão é comum nessa faixa etária. O Alan quer saber se tem história familiar de doença endócrina. Já vamos descobrir no resto das informações que a gente vai soltar aos poucos. O Vitor quer saber do histórico familiar. A Evelyn quer saber do livro de endocrinologia que fala que as pessoas subestimam a contagem de calorias. Isso é verdade, Evelyn, né? No consultório do endocrinologista isso é muito frequente. As pessoas podem subestimar a contagem de calorias, isso é bastante frequente. Então, geralmente a pessoa sabe dizer certinho o que ela deveria estar comendo, nem sempre ela fala o que ela está comendo de fato, né? O Dr. Pedro quer saber se ela tem sono, se ela está constipada. O Dondon quer saber se ela vem sentindo cansaço. O Matheus Boaventura, boa noite, Matheus. O Matheus não perde uma live nossa. O Matheus quer saber se a paciente ou familiares notaram alguma alteração na fisionomia, se ela perdeu o sapato, se os anéis ficaram mais apertados. Rafael quer saber do apetite. E o Gabriel quer saber das medicações que ela usa. Se ela tem cefaleia, alteração visual, aumento de apetite, irritabilidade, nervosismo. O pessoal quer saber muita coisa. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem de informação. Então, além do ganho de peso, né, conversando melhor com ela, o endocrinologista descobriu que ela referia também fadiga constante nos últimos meses, além de uma sensação de calor excessivo e uma sudorese excessiva. Ela parecia que estava suando mais que o normal. Também tinha uma lombalgia importante há muitos anos e também dores nos joelhos bilateralmente há muitos anos. E ela atribuía isso à postura dela e ao ganho excessivo do peso. Então alguém deve ter falado para ela que a dor osteomuscular dela era pelo excesso de peso. Inclusive, ela parou o trabalho dela, ela era costureira, mas precisou abandonar o trabalho dela devido às dores, né, importantes que ela tinha, que a impediam de fazer atividade física. Inclusive, pioravam depois que ela ficava muito tempo sentada, e aí fica difícil trabalhar de costureira. Então, ela estava afastada do trabalho devido a essas dores. Negava a obstipação, que foi uma pergunta que o Dr. Pedro fez. Também negava frio, Pedrão. Na verdade, ela referia a uma sensação de calor, negava perda de memória e negava mudanças na pele ou nos cabelos. Ela não fumava, ela não fazia uso de bebida alcoólica e negava também o uso de drogas ilícitas. Como o pessoal perguntou aí, né, de antecedentes, o que a gente tem de antecedentes dela, ela era hipertensa e tinha uma dislipidemia, né, um colesterol elevado no sangue. Mas diz que estavam bem controladas essas comorbidades com o uso de atorvastatina e losartana. E além disso também tinha a apneia obstrutiva do sono, que inclusive tinha piorado bastante nos últimos anos, inclusive necessitando do uso de um aparelho, né, de um CPAP, né, daquele aparelho de pressão positiva em vias aéreas, para conseguir dormir à noite. Também tinha uma história de hipotiroidismo, então o pessoal queria saber aí de disfunção endócrina, ela tinha pelo menos uma, que era um hipotiroidismo, que ela já tinha diagnosticado há mais de 20 anos, e segundo ela, ela vinha bem controlada com a mesma dose de hormônio tiroidiano, né, de T4, 125 microgramas, que ela, a mesma dose que ela já usava há muito tempo. É uma história de ter dois filhos saudáveis, um tinha 25 e o outro 22 anos, e ela estava na menopausa, fazia cerca de 5 anos. Então esses são os antecedentes desta senhora. Deixa eu consultar o chat aqui, ver se o pessoal está falando mais alguma coisa.
A Evelyn está falando que tem que investigar se ela está usando a levotiroxina corretamente, porque vários medicamentos têm interação medicamentosa com o T4. Verdade, né? Tem que tomar em jejum, separado de outras medicações. O Lozecan já perguntou, né? Filhos e gestações. Então, a história obstétrica dela era essa aí, Lozecan. Ela tinha 2 filhos de 25 e 22 anos, não tinha história de aborto, estava na menopausa há mais ou menos 5 anos. Gabriel quer saber se ela tem histórico de reumatismo. Ela tem essa história de dor aí, Gabriel, que ela falou que tinha uma dor lombar importante há muitos anos e uma dor nos 2 joelhos importante também há muitos anos, que piorou de um tempo para cá, inclusive impedindo ela de trabalhar. Era isso. O Vitor está falando que muitas vezes a gente coloca a culpa de todos os problemas do paciente na obesidade. Isso é verdade, né? Muitas vezes é mesmo culpa da obesidade, mas às vezes não é, né? E o Gabriel quer saber se a dose está correta de levotiroxina. Isso é uma coisa que a gente precisa descobrir, né? Porque assim, hipotiroidismo mal controlado, de repente, poderia contribuir para o ganho de peso. Isso é fácil de checar, né? Se o hipotiroidismo está bem controlado ou não. Tem um exame de sangue fácil, né, da gente conferir isso aí. Pessoal que está participando aqui conosco no Zoom, alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa no microfone? Se alguém quiser Só, falar aí. só quero comentar uma coisa, que cada vez que fala em engordar, você sempre fica furioso quando a gente diz que é a tiroide. E é verdade isso? Você sustenta isso? Eu sustento, assim, ó, hipotiroidismo como causa de obesidade grave é um negócio raríssimo. A pessoa que tem um hipotiroidismo mal controlado, ela pode ganhar alguns quilinhos, 3 quilos, 5 quilos, e geralmente é deposição de líquido, né? Mas que quando a pessoa começa a tratar e controla o hipotiroidismo, elimina esse líquido e ela volta ao peso habitual dela. Então, assim, não é verdade que hipotiroidismo é uma causa comum de ganho de peso, de obesidade, tá? Até pode, né, em alguns casos, os casos mais severos, crônicos, sem tratamento adequado de hipotiroidismo, eventualmente, pela diminuição do metabolismo, levar a um ganho de peso, mas é uma coisa assim que precisa de anos, né, de hipotiroidismo muito mal controlado. E nesse nível, o paciente provavelmente já vai ter muitos outros sintomas de hipotiroidismo mal controlado, que aparentemente esta paciente aqui não tem, né? A Janine está perguntando se ela usava alguma medicação para controle de dores, por exemplo, corticosteroides. Essa é uma boa pergunta, hein, Janine? Né? O uso crônico de corticosteroides pode levar a ganho excessivo de peso, hipertensão, né? É, então é uma pergunta importante. Inclusive o Matheus está assinando embaixo ali, perguntando se ela tem fraqueza muscular proximal ou estrias violáceas no abdômen ou equimoses fáceis, né? Que são sintomas sugestivos de síndrome de Cushing, que a causa mais comum hoje é o uso crônico de corticosteroides exógenos. Mas aparentemente não, viu, Matheus? A gente vai confirmar no exame físico, né? Se tinha algum sinal aí de Cushing, né? Mas na história não tinha essas queixas aí, não. O Vitor quer saber se ela tem apetite normal, sensação de saciedade. Vitor, é assim, ela falava que estava fazendo uma dieta hipocalórica, mostrou inclusive o aplicativo de contagem de caloria lá para o endocrinologista. Ó, doutor, eu estou mesmo comendo pouquinho. Então, é o que a gente tem de informação. A gente fez uma pergunta interessante para os nossos leitores lá do site, perguntando no nosso questionário, né, sobre esse caso. Na sua opinião, qual a causa mais provável do ganho de peso desta paciente? Essa foi uma pergunta que a gente fez quando publicou esse caso aí, segunda-feira. E aí, vamos ver a resposta do pessoal, o que o pessoal falou para essa pergunta, qual foi a resposta deles. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, essa aqui foi o questionário que a gente aplicou, né, sobre o webcaso número 10. E aqui a gente tem as respostas. Vamos ver o que o pessoal falou aqui, ó. Quando a gente Doutor, aqui a perguntou... gente não tá vendo. Ah, não está vendo? Desculpa. Não. Obrigado pelo aviso. Deixa eu compartilhar de novo, que o BIOS aqui às vezes trava. Olha lá, então aqui, na sua opinião, esta paciente vem ganhando peso por causa endócrina, cardíaca, hepática, psiquiátrica ou multifatorial? E aí, olha que interessante, o pessoal que participou aqui desse questionário ficou meio dividido. 50% acham que essa obesidade, esse ganho de peso aí excessivo
pode ser por causas endócrinas. 47%, quase o mesmo tanto, né, falaram que deve ser multifatorial, que geralmente, né, é a causa mais comum de ganho de peso excessivo, é multifatorial, né, um conjunto de fatores aí, hábito alimentar, sedentarismo, às vezes uma tendência genética, né? E uma pessoa aqui sugeriu que pudesse ser de causa cardíaca. Lembrar que, assim, nem todo ganho de peso é obesidade. Aqui tem uma pegadinha aqui nessa pergunta, né? Às vezes a pessoa tem um ganho de peso por acúmulo de líquido. Aí ela vai estar em anasarca, não obesa, né? Então poderia ser uma causa cardíaca, uma causa hepática. Então o pessoal ficou dividido nessa pergunta. E o pessoal aqui da live, o que o pessoal acha? A Érica fez uma pergunta interessante. Ela quer saber se a obesidade dessa paciente ela tem um padrão central, né, androide, centrípeto, ou ela é de padrão periférico, né, um padrão ginecoide, mais em quadril, coxa, glúteo, né, aquela obesidade tipo pera e tipo maçã. A gente vai ver no exame físico, hein, Érica, eu acho. Depois a gente vai ver o que aparece no exame físico dela. Mas é uma pergunta interessante. O que você acha aí, professor Lozecan? Quer dar um pitaco aí? Eu, como sempre, acho que a gente tem que esperar o exame físico. Mas, já que eu fui provocado, também não vou fugir da provocação, né? Eu acho que essa senhora tem uma obesidade de causa endocrinológica e é possível que tenha vários hormônios envolvidos, vamos dizer assim. É possível que tenha alguma coisa central do ponto de vista hipofisiário, por exemplo. Muito bem. Muita gente aqui pensou em causa, quando pensou em causa endócrina, né? Acho que hipotiroidismo é a primeira que vem na cabeça, como o professor Pedro aí até já perguntou, né? Se hipotiroidismo engorda mesmo. Provavelmente não, raramente, né? Então vamos adiante, continuando este caso aqui. A Evelyn falou... Raramente vai pegar bem aí, viu? O que foi, Pedrão? Desculpa. Esse raramente vai pegar bem nesse caso. Então, a gente não discute casos tão comuns aqui, né, nessa live. A Evelyn está falando aqui que ela tem a apneia do sono, que deve afetar mesmo o mecanismo central. Muito bem, eu vou continuar aqui o compartilhamento, né, dos slides para a gente ver mais informação sobre o caso. Então, até agora são as informações que a gente já tinha publicado no site lá, né, no relato do caso. E a pergunta que a gente gostaria de deixar aqui para vocês, quais seriam suas hipóteses diagnósticas? O professor Lozecan já meio sugeriu que talvez seja alguma doença endócrina central relacionada à hipófise. Pedrão está encucado com hipotiroidismo. Alguém quer compartilhar alguma outra hipótese? Lembrando que a causa mais comum de ganho de peso realmente na população é primária, né? O que a gente chama essa obesidade multifatorial, que tem muito a ver com hábito de vida e tendência genética. E, eventualmente, algumas situações da vida, né? A gente sabe que, por exemplo, quando o homem casa, costuma engordar um monte, né? Quando a mulher entra na menopausa, também é uma situação que predispõe muito a ganho de peso. Então, tem situações de vida, né, que predispõem a ganho de peso. Mais de 95% dos casos de obesidade na população são por causa multifatorial, primária. Mas será que é o caso desta senhora? A minha primeira hipótese também é ser obesidade por excesso de calorias, tudo. Mas, assim, acho que todo mundo já falou do hipotireoidismo, mas se a gente esquecer um pouco, né, não esquecer nem tanto da perda de peso, mas pensar nos outros sintomas que ela tem, ia lembrar um pouco de tireotoxicose, né? O ganho de peso é que fica meio fora aí do quadro dela, né? Mas se pensar só nos outros. Mas como ela veio por conta do ganho de peso no endocrinologista, eu deixaria aí essa carta na manga aí de tireotoxicose para ela. Quietinho aí para ver como é que vai ser com os exames laboratoriais dela. Tá certo, obrigado aí, doutor Rafael. Doutor Rafael é médico lá no Paraguai, né, Rafael? Não,
Não? Eu sou médico aqui no estado de São Paulo. Ah, tá ótimo. Você que é lá de Rio Pardo. Isso, sou eu mesmo. Muito bom, valeu, obrigado pelo palpite. Realmente, né, essa Por questão nada. dela ter fadiga, Sudorese. sudorese, calor excessivo, Isso. né, são queixas mais frequentemente relacionadas a excesso de hormônio tiroidiano, Do... tireotoxicose, do que a Uhum. hipotiroidismo, né, falta de hormônio tiroidiano. Mas o que realmente aí fica esquisito é o ganho de peso, né, porque pessoas em tireotoxicose geralmente Geralmente tem perda. emagrecem, geralmente, né? Então, vamos ver se alguém quer contribuir com mais alguma hipótese. Alguma coisa no chat aí. Enquanto vocês pensam, eu vou compartilhar com vocês de novo o que os nossos leitores mandaram para a gente lá no questionário. Que a gente perguntou isso, né? Quais são suas hipóteses diagnósticas para o pessoal que estava acompanhando o nosso caso lá. Vamos ver o que o pessoal respondeu. Estão vendo aí a resposta do questionário? A gente teve bastante participação e aqui muitas hipóteses interessantes. Ó, hipotiroidismo, uma hipótese aqui bastante frequente. Cushing, né, que também é uma causa endócrina de ganho de peso. E aí é importante o exame físico, né, para ver exatamente aquilo que o pessoal já levantou no chat, se tem sinais clínicos, né, de hipercortisolismo, que são estria roxa, né, em abdômen, larga. Geralmente é um sinal bem sugestivo. Alguém colocou aqui acromegalia, doença autoimune da tireoide, hipotireoidismo central, interessante, obesidade essencial, mudanças hormonais da menopausa, como eu falei para vocês, é uma situação que predispõe a ganho de peso muitas vezes na mulher. Aqui ansiedade, depressão, né, o fator psicossocial, né, muitas vezes está associado mesmo, né, quadros de ansiedade, de depressão, de desajuste social, de estresse, né, podem levar a mudança dos hábitos alimentares, eventualmente até compulsão alimentar, né, e isso provocar ganho de peso também. Então, uma hipótese também, vou colocar aqui bulimia aqui do lado também, disfunção hipotalâmica, comportamental, fibromialgia, ela tem, né, tem dor, né, crônica, síndrome metabólica, que ela deve ter, fatores psicológicos, diabetes tipo 2. Também ficaria curioso para ver uma glicemia dessa senhora, né? Um ganho de peso excessivo aí. É fácil de desencadear aí uma resistência insulínica, né? Ou alguma doença que esteja causando as duas coisas, quem sabe. Hipertiroidismo factício, insuficiência cardíaca, tiroidite Hashimoto, né? Que é uma causa de hipotiroidismo, Cushing. Então, muita gente achando que é causa endócrina, né? Eu estou vendo aqui. E bastante gente falando de distúrbio comportamental ou de erro alimentar, né? De coisas multifatoriais. Então, o pessoal ficou bem dividido aqui, hein, nas hipóteses aqui para esta senhora. Deixa eu voltar no nosso chat lá e ver o que o pessoal está falando. O Matheus... Oi, diga, professor. Só para lembrar também, uma outra síndrome que não foi citada, embora acho que por causa da idade da paciente a gente pode até afastar, mas a síndrome do ovário policístico é uma causa de obesidade, né? E o problema é que ela normalmente acomete pacientes mais jovens, né? A gente tem que lembrar com isso. E a outra coisa é a menopausa, né? Ela começou aos 48 anos com descontrole do peso, não foi? Foi, 45. E ela tem alguns sintomas associados, como calorões, aí, etc. Né? Pode ser que seja a menopausa. Bem lembrado. Calor, sudorese, né? Numa mulher perimenopausa, né? Pode ser um sintoma de climatério, bem lembrado. O Matheus está perguntando aqui, acromegalia, síndrome de Cushing, lembrou causas endócrinas também. O Vitor fez uma pergunta muito interessante. Quando pensar em obesidade secundária na população em geral? Essa é uma pergunta excelente, Dr. Vitor, né? Eu acho que assim, especialmente quando o paciente tiver manifestações clínicas sugestivas de alguma outra doença associada a ganho de peso, né? Então tem que fazer uma avaliação clínica, né, da história, do exame físico, muito cuidadosa, para você realmente não comer bola. Que a gente pode acontecer, né? Muitas vezes você atribuir todos os sintomas do paciente ao excesso de peso e na verdade pode ser que
o ganho de peso e os sintomas sejam secundários a outra coisa. Então, essa é uma avaliação que nem sempre é fácil. É fácil se você estiver diante de uma paciente assim, com giba de búfalo, com hematoma fácil, né, com estria larga no abdômen, roxa, aí fica fácil. Mas essa é a minoria dos casos, né? Deixa eu ver. O Matheus está sugerindo aqui a acromegalia de novo, que ela tem ganho ponderal há 13 anos, apneia obstrutiva do sono, talvez crescimento de tecidos moles cervicais. Interessante. A Evelyn está perguntando se ela tinha alguma alteração menstrual durante a idade fértil. Ela lembrou também síndrome do ovário policístico, professor Lozecan, igual a você. Síndrome do ovário policístico, né? Muita gente fala que é o diabetes tipo 2 do ovário, né? É uma resistência insulínica, né, que pode causar hipertensão, diabetes, aumento de risco cardiovascular e frequentemente associada a distúrbios menstruais, anovulação crônica, né, e portanto infertilidade, muitas vezes hiperandrogenismo, né, sinais de excesso de hormônio masculino, e está muito associado a ganho de peso, né. A gente não tem história, né? Essa é uma pergunta interessante, saber como que eram os ciclos menstruais dela antes da menopausa, saber se eram regulares, certinhos. A gente não tem essa informação. Onde eu peguei esse caso aí não falava disso, a gente não sabe esse dado. Então vamos prosseguir aqui. Quer falar alguma? Vai, Pedrão. Sim. Uma coisa que me chamou a atenção nessa senhora é que ela sempre foi gordátia, né? A vida inteira ela tinha um IMC bem acima do normal. E ela, de repente, começou a engordar. Alguma coisa aconteceu com ela que ela perdeu o controle da obesidade dela. Então, eu imagino que tenha acontecido alguma coisa hormonal. Certo. Pessoal do Paraguai aí quer dar alguma opinião? Gabriel, Diego, Pablo, Silvio, Dr. Rafael de Rio Pardo. Eu vou continuar aqui então para a gente ter um pouquinho mais de informação desse caso que está ficando interessante essa discussão. Vamos lá. Então, a gente já perguntou quais seriam as hipóteses diagnósticas e aqui acho que daí fica meio tranquilo a gente pensar o que a gente deve procurar no exame físico dessa paciente. Como aqui já surgiram várias hipóteses, as pessoas que pensaram em Cushing, por exemplo, agora quando forem examinar essa paciente, vão examinar procurando possíveis sinais de Cushing, né? Então a gente pode fazer um exame físico mais focado. O que mais vocês querem procurar no exame físico dessa paciente aí, pessoal? Palpação da tireoide. Boa! Você tá cabreiro com essa tireoide aí, doutor Rafael? Todo paciente meu com hipotireoidismo, eu palpo a tireoide sempre, porque eu fico meio preocupado com essa história. Eu gosto de palpar, examinar certinho, então eu fico meio preocupado, eu tô meio desconfiadinho dessa tireoide dela aí. Porque a dose de levotiroxina tá 1 micrograma por quilo, né, dela. Não tá tão, assim, fora, né, do que é preconizado, que é 1,6. Mas ela teve um ganho meio rápido nesses últimos tempos, né? Talvez isso tenha, às vezes, pode ter ficado insuficiente, sabe? Talvez a dose de T4 fosse suficiente para ela, né? Esse 125, quando ela pesava 80 quilos. Agora, com 120, talvez seja pouco, né? É isso que você está pensando? Isso. A ideia é interessante. O que mais? O que mais o pessoal quer procurar no exame físico aí? Você vê se a tireoide dela está doendo também. Se tem dor na tireoide. O que você pensou aí, Pedrão? Não, acho que porque eu já estou contaminado com os exames de laboratório, volta depois. Tá bom. Dor na tireoide, até prova em contrário, é tiroidite subaguda, né? A Evelyn quer saber se ela tem edema. Vamos ver, né? O exame físico a gente já tinha publicado também no relato do caso, né? Então, no exame físico desta cidadã, ela estava em bom estado geral, corada, com peso de 121 quilos. Lembra, né, que o peso normal dela entre os 20 e os 40 anos era em torno de 77 a 82. Então, ela está uns 40 quilos acima do peso habitual dela, né? O que dá um IMC aí de 44 agora. Era 30
quando ela era mais jovem, quando ela era mais fofinha, né? A pressão dela está 134/82, uma frequência cardíaca de 84, frequência respiratória de 20, afebril, ausculta cardiopulmonar normal, abdômen dela flácido, indolor, sem visceromegalias, não tem descrição do exame da tireoide, Rafael, né? Faltou, embora sim, exame de tireoide numa paciente muito obesa nem sempre é fácil de fazer, né? Às vezes o excesso de panículo adiposo pode dificultar bastante o exame da tireoide. E um edema 2 cruzes em 4, não depressível e em tornozelos. Pergunta, o que chamou a atenção de vocês nesse exame físico? A Evelyn quer saber se tem o exame neurológico, vai que tem alguma alteração central. O exame neurológico dela era normal, Evelyn, não tinha alteração de força, sensibilidade, cognição, ela estava orientada no tempo e no espaço, força preservada, coordenação, sem alteração de par craniano. Aparentemente, tudo ok. Eu fiquei um pouco assustado com o edema, mas eu teria que esperar exame de urina para ficar mais tranquilo. O Matheus chamou atenção aqui para o fato de ser um edema não depressível. O que significa um edema não depressível, gente? Ajuda isso? Ele tem razão. Ele tem razão de ficar mais tranquilo com isso, né? Pode ser só da obesidade, mas eu queria ver o exame de urina. Você está pensando em quê, Pedrão? Um ganho de peso excessivo, de repente, e a gente às vezes não acha edema em gente muito grande, a possibilidade de ter uma síndrome nefrótica não é absurda. Eu acho que não é, mas se tivesse um exame de urina, eu ia ficar feliz. Certo, boa. Isso que a gente tinha falado no começo, né? Nem todo ganho de peso rápido é obesidade, é acúmulo de tecido adiposo. Às vezes é acúmulo de líquido, né? Cirrose hepática, síndrome nefrótica, insuficiência cardíaca. A pessoa pode ganhar peso muito rápido. Inclusive, isso muitas vezes é usado como parâmetro de tratamento, né? Ver se o paciente perde peso rapidamente quando se trata uma insuficiência cardíaca, por exemplo. O pessoal está falando no chat aqui, suspeitando de linfedema. Eles acharam estranho, um edema não depressível. Edema geralmente é depressível, né? Quando é líquido. Você põe o dedão e fica a marca lá do cacifo. No caso dessa paciente, não. Então, será que é um linfedema, o Vitor e a Vitória? Vitor e a Vitória, olha que coincidência. O Matheus escreveu aqui que hipotiroidismo num cenário de mixedema poderia explicar. Verdade, né? Mixedema é uma manifestação cutânea de hipotiroidismo, que é um edema não depressível devido ao acúmulo de glicosaminoglicano, né, no tecido subcutâneo. E ele colocou aqui que crescimento de tecidos moles poderia também eventualmente explicar o edema de membros inferiores. O Alain assinou embaixo, hipotiroidismo. Muito bem. Vamos botar em prática aí aquilo que a gente ensina lá no raciocínio. Isso aqui não. Explica, Oi, eu ia desculpa. falar. Pois não? Alguém quer dar um palpite aí, gente? A gente já tem um pouquinho mais de informação agora, né, sobre o caso, da história do exame físico, dos antecedentes, e uma coisa boa que ajuda a gente a organizar o raciocínio é tentar fazer um bom resumo do caso. Vamos tentar fazer um bom resumo do caso dessa paciente, ver quais são os achados mais relevantes aqui, colocar numa ordem que faça sentido. Vamos lá. Como a gente faria um resumo do caso desta cidadã? Vamos tentar fazer junto aqui. A gente começa geralmente o resumo do caso explicando quem é a paciente, né? No caso é uma mulher de 58 anos, né? Meia idade. E aí a gente coloca mais ou menos uma ideia do tempo, né? É um quadro dela. Vou clicar aqui e sair fora. Aqui Um quadro de 13 anos, né? De ganho de peso, desde os 45 anos de idade. Então, um quadro... A gente está escrevendo aqui, né? Um quadro... Aí ele está escrevendo. Né? 13 anos. É que tem uma coisa para escrever, Tião. Ah, tem alguém querendo Você escrever quer escrever com a gente aí. Ô, Tião, fecha o microfone aí, fazendo a gentileza. Ou se quiser ajudar a gente a escrever, pode falar aí, Tião. A gente vai escrevendo. Quadro crônico de... Desculpe.
Ganho de peso, não, Leandro, legal. Você Leandro, deve então eu participar gostaria de mesmo. dar um palpite. Vai, Posso fala dar aí, um Tião. palpite? Claro, sem dúvida. O TSH dela ainda não chegou lá, não, mas o TSH está abaixo do nível inferior. Quer dizer, então, com o TSH um pouquinho suprimido, no momento não é hipotireoidismo. O TSH É, está um pouquinho abaixo. é. Pois é, fica difícil, né? Vamos chegar lá já já. Mas obrigado Não aí, Tião. sugere no laboratório hipotireoidismo. É Eu hipotiroidismo mesmo. estou querendo escrever uma pergunta aqui, mas no fundo eu não sei como é que eu escrevo, não. Mas pode Vê se falar, eu Tião. acesso. Você já está com o microfone aberto, pode falar aí. Não, era isso. Com o TSH suprimido, que está menor do que o nível inferior, quer dizer, ela não está em hipotireoidismo. Ela não está, né? Hipotiroidismo primário, não. Laboratorialmente, ela não está hipo. Eu senti falta foi do T4 livre. Ah, Não tem. verdade. É Tem verdade. o T3 total, mas não tem o T4 livre, deve estar normal ou até acima do normal, com TSH Isso. suprimido. Só isso. Obrigado. Desculpe Só aí. isso. Valeu, brigadão. A gente já vai chegar lá nos exames laboratoriais. Enquanto isso, ó, o Matheus Boaventura já fez o resumo do caso pra gente. Ih, gol do Inter aí, Lozecan. Olha lá, o Lozecan tá contente. Então, eu vou copiar e colar aqui o resumo do caso que nosso amigo Matheus Boaventura já fez pra gente. É uma mulher de 58 anos, hipertensa, diabética, portadora de hipotiroidismo e apneia obstrutiva do sono. Então, assim, identifica quem é a paciente e o que ela tem de antecedentes, né, e de fatores de risco. Evolui com um ganho ponderal significativo, calculou para a gente aqui, 39 quilos em 13 anos, com aceleração no último ano, acompanhado por artralgia em joelhos e lombalgia incapacitantes, mais intolerância ao calor, sudorese e edema não depressível de membros inferiores. Muito bem, Matheus. Ô, louco, rapaz, você está contratado. O Matheus é nosso... Mas a paciente era diabética? Eu não registrei isso. Acho que diabética não, né? Ela é Eu acho que ela é dislipidêmica, né? hipertensa Boa, boa. e hipotireoidismo. É Olha aí, ó. dislipidêmica. Dislipidêmica, ela tinha dislipidemia. Então, aí o sistema 1, né? Você viu uma paciente desse tamanho, né, com hipertensão e dislipidemia, você já juntou o diabetes, é a síndrome metabólica, né? Vem tudo junto. Mas no caso dela, ela não tinha diagnóstico prévio de diabetes. Aí sua memória enganou um pouquinho aí, Matheus, mas está perfeito seu resumo de caso, viu? Excelente. Isso aqui ajuda bastante, né? Porque a gente identifica certinho qual é o problema dessa cliente. Então, é uma paciente que teve um ganho ponderal importante, que acelerou no último ano, e mais alguns sintomas aí que são relativamente inespecíficos, né? Artralgia em joelho, lombalgia, né? Hipertensão, apneia do sono, são problemas frequentemente associados a excesso de peso mesmo. A Laura acrescentou aqui fadiga, vamos acrescentar fadiga também, Laura, obrigado. Fadiga, artralgia e lombalgia, intolerância ao calor, sudorese, que foi o que chamou a atenção do Rafael, que ele já achava que não era hipotiroidismo, e o Tião já sublinhou aí também que o TSH afasta hipotiroidismo primário, né, Tião? E edema não depressível de membros inferiores. Muito bem, excelente. Então agora a gente chega então no que o nosso colega aí queria saber, que era os exames complementares. Vamos lá então. Se a gente passar para os exames complementares, a gente já tinha alguns exames iniciais, né, que estavam apresentados lá no caso. Então, ela tinha um HB de 11,4, uma anemiazinha bem leve, né, um VCM normal, portanto, uma anemia normo-normo, leucócitos de 4.500, com diferencial normal, plaqueta de 170 mil, nada que chame muita atenção, né? Ureia de 20, uma creatinina de 0,69, sódio de 141, um potássio de 4,4, transaminases normais, uma glicemia de jejum de 101, com hemoglobina glicada A1C de 5,9%, que é relativamente normal, né? Então, assim, diabetes, né, Matheus? Pelo jeito, não, né? No máximo um pré-diabetes aí, talvez. Colesterol total. Lembrando que ela tomava atorvastatina, né, para controle de dislipidemia, mas aparentemente está bem controlada, né? Um colesterol total de 151, HDL de 62, um LDL de 80, um triglicerídeo baixinho. E um TSH um pouquinho baixo, né? Como o nosso colega ali já chamou atenção, TSH, que é o hormônio mais importante, né, para a gente avaliar como que está a função tiroidiana, o normal dele é de 0,4 a 4,5 na maioria dos laboratórios, e dessa paciente estava 0,32, um pouquinho abaixo.
com T3 total dentro da faixa normal e não tinha T4. T4 realmente faltou, né? Nosso colega aí que deu o palpite, realmente, T4 a gente costuma pedir com mais frequência que o T3. Né? O T4, em geral, ele é um melhor marcador da função tiroidiana do que o T3. Mas isso aqui não é sacanagem nossa, não, tá? Isso aqui é como estava na publicação do caso. Então, eu copiei os exames que estavam no relato do caso. Não é sacanagem minha, não. E o convênio é bom, hein? E o convênio é bom, que ela fez bastante exame. Além disso, um anti-TPO de 800, sendo que o normal é menor que 5. Anti-TPO é a antitioperoxidase, né? E encrenca. Essa é encrenca, hein, Pedrão? Você ficou cabreiro com esse anti-TPO também. E uma 25-hidroxivitamina D de 24. Muitos laboratórios consideram normal acima de 20, né? É um valor de referência que a gente vem usando com mais frequência, então dá para considerar normal. E a urina, Pedrão, que você queria ver a urina, normal, não tinha proteína, não tinha glicose, celularidade normal, não tinha proteína suficiente para a gente pensar em síndrome nefrótica. Era proteína negativa Então, no exame essa simples de senhora urina. está com alta. Creatinina normal, pressão normal. Alta da nefro. Segundo um blog aí que tem aí fazendo muito sucesso, a 25H é um dos 10 exames mais inúteis da medicina. Concordo completamente, não sei, né? Esse blog aí, não sei direito quem escreveu, né? Mas quem escreveu isso tinha toda a razão, porque vitamina D tem situações específicas para você pedir, né? Não é para pedir para todo mundo, porque senão se cria uma epidemia aí de valor baixo que muitas vezes não tem significância clínica nenhuma. Então não saiam pedindo dosagem de vitamina D para todo mundo, por gentileza. Tem até uns engraçadinhos que acham que vitamina D é bom para Covid. Diz que é bom para câncer, para doença neurológica, esclerose múltipla, para imunidade, para prevenir diabetes. Mas tudo assim. Disfunção erétil. Esse estudo eu não li, Lozeca, mas deve ter também estudo sobre isso. Eles viram que os caras que tomavam banho de sol tinham mais testosterona. Olha só, interessante, hein? Então pergunto para vocês, meus amiguinhos que estão aí discutindo, esses exames ajudaram? Eu acho que me ajudaram a ir procurar o que pode estar acontecendo. Esse anti-TPO é muito malandro. O que o pessoal... Posso falar, Leandro? Pode, claro, Tião. Ajuda aí. O anti-TPO alto, igual o Matheus já colocou ali, fala a favor de tireoidite de Hashimoto, que é a causa mais comum de hipotireoidismo. Mas ela está tomando o Puran T4 e o TSH está normal, quer dizer, então ela tem provavelmente tireoidite de Hashimoto, que é tireoidite crônica, que explica o hipotireoidismo, mas está devidamente medicada. Puran T4 está na dose correta, ela não tem TSH alto, quer dizer, ela não está em hipotireoidismo, ela tem tireoidite de Hashimoto, mas está tratada, está medicada devidamente. Perfeito. Eu acho que o hipotireoidismo não explica a obesidade dela. Tá Ela está devidamente tratada com o Puran T4. Né? Concordo em gênero, número e degrau, doutor Tião, né? Então, assim, o paciente está usando a dose de levotiroxina dela, que pelo jeito está suficiente, talvez até sobrando um pouquinho, né? Até sobrando, porque o TSH está um pouquinho suprimido. Isso, está até atendendo a um TSH baixo. Então, acho que a gente pode eliminar hipotiroidismo como uma causa de ganho excessivo de peso nessa paciente. Essa é uma hipótese. Só falar um pouquinho da vitamina D, pode também? Claro! A vitamina D, isso aí virou uma epidemia. Todo mundo pede, né? Mas tem uns critérios para pedir. A vitamina D, até 59 anos de idade, acima de 20 é normal. Acima dos 60 anos é 30, o limite inferior, né? Mas quem é obeso, eu estou em dúvida, tem que conferir. Quem é obeso, acho que o nível também teria que ser mais alto um pouco. Estou em dúvida com relação a isso aí. Só isso. Valeu. Essa questão do valor normal de vitamina D é uma coisa que é muito debatida na literatura, né? Aparentemente o pessoal usou uns estudos aí e tiraram uma conclusão de que o normal era 30, mas parece que não era bem isso, né? Então isso aí vem sendo disputado mais. Pois é, mas a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, ela considera acima de 60 anos o normal é 30 para cima.
Eita, aí 90% das pessoas vai ter deficiência de vitamina D se usar esse valor de corte. O duro é que, assim, para aumentar risco de fratura, que é o que realmente tem evidência, né, que falta de vitamina D contribui, é com vitamina D abaixo de 12, que aí realmente aumenta o risco de fratura. Então, esses valores aí são muito disputados, né, na literatura. Bom, o Losecan chamou atenção aqui para o fato de que, assim, com TSH praticamente normal, T3 dentro do normal, dá para a gente afastar hipotireoidismo primário. Mas será que ela não tem um hipotireoidismo central, né? E eu também, para responder isso, Losecan, eu senti falta de uma dosagem de T4, né? Que aí o T4 normal aqui deixaria a gente 100% tranquilo que ela está eutireoide, né? Faltou, não tinha no relato do caso. Não é sacanagem nossa, não tinha. Então, mas é muito pouco provável, né? Hipotireoidismo central é menos de 1% dos casos de hipotireoidismo. E no caso dela, com esse anti-TPO aqui estourando, né? Comprova que ela tem uma tireoidite crônica autoimune, que é uma doença da glândula periférica, é um hipotireoidismo primário. Então, acho que dá para a gente afastar com muita segurança, provavelmente, a possibilidade de hipotireoidismo. Eu Mas acho daí, que fala, Pedrão. o Tião me quebrou as pernas, claro, que eu não acho que seja hipotireoidismo, mas a própria obesidade pode levar a uma lesão de tireoidite de Hashimoto, uma coisa que eu não sabia. E foi esse caso que me deu a novidade, que qualquer pessoa obesa, pelo próprio estado inflamatório da obesidade, pode levar a um comprometimento imunológico da tireoide e fazer tireoidite de Hashimoto. A incidência é muito maior em gente obesa. Então aí seria mais fácil ela ter uma obesidade multifatorial. Obrigado, Pedro. Verdade, bem lembrado. Outra coisa que aumenta o risco de Hashimoto é comer muito iodo. Né? Então, as pessoas que comem muito sal, né, que a nossa maior fonte de iodo hoje na dieta é sal de cozinha. Então, a pessoa que come muito sal, ela tem um risco maior de fazer tireoidite de Hashimoto também por excesso de iodo. Pessoas obesas, em geral, não têm uma dieta muito equilibrada, né? Então, eventualmente, até pode ser um link aí. Se nós tivéssemos um reumatologista aqui nesse grupo, certamente ele diria que uma possibilidade é artrite reumatoide, pelos sintomas que ela tem e, eventualmente, está associado com anti-TPO aumentado também. Obrigado, professor. Verdade. Né? Então, assim, quem tem uma doença autoimune tem duas. Né? E, às vezes, quem tem duas tem três. Elas gostam de andar juntas, né? Então, assim, a artrite reumatoide, ela está na faixa etária certa, ela tem uma dor crônica, né? Embora a dor dela pareça ser mais axial, né? Lombalgia, joelho. Mas... Boa. Alguém teve mais alguma interpretação desses exames? Leandro. Pois não. Eu sou obesa de longa data, os joelhos sofrem, né? Aí eu acho mais provável osteoartrose do joelho do que uma artrite. É uma causa mais comum, né? De dor crônica de joelho. É a causa mais comum, né? Osteoartrose. Principalmente com obesidade de longa data, né? Haja joelho para aguentar. O Vitor está perguntando se obesidade pode levar a anemia por doença crônica, como parece ser a do caso. A gente tem uma anemia discreta, né, um HB de 11,4 com VCM normal, que sugere que seja normocrômica normocítica, e uma das causas mais comuns de anemia normo-normo é a anemia de doença crônica, né, Vitor? Mas para falar que é de doença crônica, seria interessante ver perfil do ferro, ferritina. Talvez não seja ainda possível afirmar categoricamente que seja anemia de doença crônica. O Matheus Boaventura continua pensando em acromegalia. Ô, Matheus, você quer falar aí por que você está pensando nessa hipótese? Se quiser, pode abrir o microfone aí, rapaz. Pelo jeito, não. Ele escreveu aqui síndrome da apneia obstrutiva, osteoartrite. Ele vai listar aqui os sintomas que ela tem, que ele está pensando em acromegalia.
Embora, se for ver, né, Matheus, a apneia obstrutiva pode ser complicação da obesidade. A osteoartrose pode ser complicação da obesidade. Ganho de peso progressivo de longa data, que acelerou recentemente, né? Pré-diabetes, isso. Tem um distúrbio do metabolismo glicêmico aqui, entre 5,7, 6,4 de glicada, né? A gente pode falar que é pré-diabetes. Será que é uma resistência insulínica mediada por GH? É uma causa endócrina de ganho de peso, né? Acromegalia. Hiperidrose, ele chamou atenção aí também para o fato de ela estar queixando de sudorese excessiva. Verdade, hein? Hiperidrose também é uma manifestação de acromegalia. Inclusive, paciente com hiperidrose no consultório, você tem que afastar hipertiroidismo e acromegalia antes de fazer a cirurgia, né? Ele fez uma hipótese bem embasada aí, seu Matheus. Matheus é fera, esse cara sempre participa aqui com a gente. Vamos adiante aqui, então. Pelo jeito não tem muito mais palpites aqui. Eu quero saber como vocês investigariam daqui para frente, levando em conta aí a opinião de vocês, a impressão de vocês desse caso, o que vocês fariam agora para investigar esse paciente daqui para frente? Aqui terminou o que a gente tinha publicado no site. Daqui para frente são informações novas. Então, o que vocês querem de informação a mais deste caso? O Matheus quer a dosagem de GF1. Plano bom, plano bom. É um bom plano, Losecan concorda. Alguém tem mais alguma ideia? O que você quer pedir aí, doutor Rafael? Alguma ideia? Uma TC de crânio, uma cintilografia, né? Da tireoide. Você tá ainda cabreiro com essa tireoide aí, hein, Rafael? É que esse TSH, que esse mixedema, esse anti-TPO aí, né? Sei lá, tô meio... É que anti-TPO alto realmente vai ter na maioria dos casos de hipotiroidismo primário, né? Especialmente em mulher, como o nosso colega falou ali, hipotiroidismo por tiroidite crônica linfocítica, né? Que é a tiroidite Hashimoto. É mais de 90% dos casos de hipotiroidismo em mulheres, né? Nessa faixa etária. Então ela pode ter um anti-TPO alto mesmo. Isso. Nem sempre é sinal de alguma doença grave, né? O Matheus também está pensando, cortisol urinário de 24 horas para afastar Cushing. O Diego quer pedir ultrassom de tireoide, também está preocupado com a tireoide. Ultrassom abdominal, raio-x de tórax. Talvez ele esteja preocupado com a fadiga, né, que essa paciente falou, que não ficou muito bem esclarecida, né? E por isso raio-x de tórax. Lá no YouTube, a Letícia suspeitou de um tumor de adrenal. Ela não falou qual, né? Mas talvez ela esteja pensando em Cushing também, né? Que pode dar ganho de peso, pode ser causado por adenoma adrenal. O Matheus quer melhorar a avaliação do metabolismo glicêmico desta senhora, pediu um teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas. Exame chato de fazer, mas realmente está indicado, né? Paciente com essa alteração limítrofe aí da glicemia e da glicada. É bom fazer um teste oral para afastar diabetes. Concordo com você, Matheus. Muito bem. O que aconteceu com esta paciente? O endocrinologista acabou fazendo uma pergunta que revelou uma pista fundamental para o diagnóstico. Que pergunta foi essa? Ele fez uma pergunta e aí apareceu uma informação crucial para o diagnóstico dessa paciente, que aí praticamente fez o diagnóstico. Filho da mãe. O que você acha, Pedrão? Não faço noção. O Matheus colocou aqui, a paciente perdeu o sapato, né? O sapato ficou apertado, será que foi isso que ele está pensando? Se os anéis das mãos ficaram apertados, se teve que alargar a aliança, né? Geralmente a gente pergunta desse jeito aí, Matheus. O Gerson quer perguntar aí, pode falar, Gerson. Eu gostaria de saber se teria alguma alteração na visão. Na visão? Pensar em uma oftalmopatia. Ah, por causa da tireoide, você está pensando? Isso. Já tem essa parte, inclusive a parte imunológica dela. Certo. Obrigado, valeu. Obrigado. O Matheus já fez mais um monte de pergunta aqui. Ele quer saber também se ela teve alteração da fisionomia e se tem alguma foto antiga. Matheus. Foi essa pergunta aí que o endocrinologista fez. Você tem uma foto antiga aí?
E aí a paciente puxou, né, a foto dela da identidade, né, mostrou uma foto antiga que ela fez quando ela fez a identidade, o documento dela. Essa é a foto antiga. É a paciente aí uns 15 anos atrás, né? E vou mostrar para vocês o aspecto da paciente hoje. Esta é a paciente hoje. E aí o médico olhou a foto, olhou para ela e reconheceu algumas alterações que ajudaram muito no diagnóstico. Ainda bem que o plano é bom. Ainda bem que o plano é bom, né, Lozica? Além disso, aí o médico olhando melhor a mãozinha dela, né, percebeu que ela tinha uma mãozona grande, que apesar de casada, ela não usava aliança. Perguntou, mas cadê a aliança? Né, e ela falou, não uso mais porque não cabe mais no meu dedo. A aliança ficou muito apertada, tive que tirar. E realmente perdeu o sapato também, Matheus. Você fez outra pergunta aí que também ajudou. Né? Ela costumava calçar 37 até seus 40 e poucos anos, e no momento estava calçando 44. Teve que jogar fora todos os sapatos antigos dela, teve que doar para as amigas, para as filhas. Porque agora ela tinha que usar 44. Inclusive, ela falava que o pé dela estava inchado, né? Eu estou sempre inchado. Na verdade, ela tinha um pé enorme, né? O pé dela cresceu e não era só inchaço. Era porque tinha aumento de partes ósseas também dos pés. E aí, Matheus, né, como você já suspeitava desde o princípio, foi pedido um IGF-1, que é o exame de screening, né, para essa doença aí que você está pensando, que é um excesso de um hormônio que provoca crescimento de partes moles, crescimento de partes ósseas, ganho de peso excessivo, distúrbio da glicemia, hipertensão, apneia obstrutiva do sono, dor articular, fadiga, né? Então, foi pedido a dosagem do IGF-1, que é o exame de rastreamento para essa doença aí, que deu elevado, bastante elevado, né? O IGF-1 é um mediador do efeito do hormônio de crescimento. Então, o nível normal de IGF-1 em mulheres nessa faixa etária é de 44 a 200, dela deu 650, muito alto. Fez uma ressonância de crânio que mostrou um caroço lá na hipófise, né, que vocês estão vendo. Esse aqui é um caroço. A hipófise geralmente ela é chatinha, pequenininha, né, só uma imagenzinha brilhantinha, achatadinha aqui, e aqui está uma bola, né. Então tem uma lesão expansiva aí na região da hipófise, na região da célula túrcica. E aí o teste que confirma o diagnóstico é a tentativa de suprimir o nível de GH após sobrecarga de glicose, e ela não suprimiu. O GH ficou elevado mesmo após sobrecarga de glicose, mostrando que era uma secreção anormal, né, de hormônio de crescimento, ou seja, esta moça tem acromegalia. Então, quem sugeriu aí, né, uma causa endócrina, e dentre as causas endócrinas pensou em acromegalia, então fez o diagnóstico desta paciente. A paciente acabou sendo encaminhada a um serviço de referência, onde ela foi submetida a uma cirurgia para remoção do adenoma hipofisário, continua em acompanhamento, melhorou um pouco a dor osteoarticular dela, mas o pé dela vai continuar sendo pé 44 para sempre, né, porque o aumento ósseo não regride. Lições deste caso, né, que eu acho que são importantes a gente trazer aqui para o pessoal que participou, principalmente os estudantes. As causas endócrinas de ganho de peso excessivo, né, as mais comuns que a gente lembra mais são a doença de Cushing, a acromegalia e o hipotiroidismo, que eu botei um asterisco, porque o professor Pedro já me perguntou isso no começo dessa discussão. O hipotiroidismo provoca mesmo obesidade? Muito raramente, tá? Só um hipotiroidismo muito mal controlado durante décadas, que o paciente geralmente já tem muito sintoma também do hipotiroidismo. Não é uma coisa frequente da gente ver na prática clínica. O Cushing, né, hoje em dia é uma doença rara, a não ser por uso excessivo de corticoide exógeno, né, que é a causa mais comum hoje de hipercortisolismo, é exógeno e iatrogênico. E a acromegalia, que é uma doença rara também, acomete 1 em 1 milhão de pessoas aí na população geral, e que frequentemente passa batido. Vocês conhecem essa foto aqui? Eu botei essa foto aqui para ilustrar um cidadão com acromegalia. Parece alguém que vocês conhecem? O que vocês acham? Lembra alguém que vocês conhecem, assim, sei lá, da TV, do cinema? Parece quem? O Shrek, né? A Evelyn escreveu, parece mesmo, inclusive o Shrek, né? Que é aquele ogro lá do desenho da DreamWorks. O Shrek foi baseado nesse cara. Então, realmente, a fisionomia do Shrek é baseada na foto desse cara, que esse cara era um lutador francês. O nome dele era Maurice Tillet. Ele tinha acromegalia e era lutador. Na época dele, aí no começo do século XX, ele era uma celebridade, né? Devido ao tamanho da mão dele, ele dava uma bordoada em alguém.
O cara já deitava, olha o tamanho da mão do cara, né? Não deve ser bom tomar um tapa desse cidadão. E o Shurek é baseado realmente nesse indivíduo. Então, o que mais? A acromegalia é uma doença que ela frequentemente passa batido, infelizmente. Por quê? Porque tem sintomas iniciais que são bastante variados e os sintomas são relativamente inespecíficos. Infelizmente, né, muitas das manifestações da acromegalia, dor articular importante, síndrome do túnel do carpo, cefaleia, que pode estar relacionado ao próprio tumor, a apneia do sono, né, a apneia obstrutiva do sono, problemas dentários, maloclusão, disfunção da articulação temporomandibular, afastamento dos dentes, né, os dentes vão ficando afastados um do outro por crescimento da arcada dentária, e macroglossia, que é outra coisa que pode ter também, que eu não coloquei aqui. A macroglossia já não é tão inespecífica, né, a macroglossia já tem uma lista menor de causas. Ganho de peso, diabetes, hipertensão, fadiga excessiva, sensação de cansaço muscular mesmo, sudorese, né? Inclusive pode ser uma causa de hiperidrose, como o Matheus lembrou. E na pele, manifestação na pele, né, de acromegalia, pode ser aumento das rugas. Então, geralmente o paciente acromegálico tem um aspecto mais envelhecido do que a idade real dele, devido ao enrugamento da pele. A pele costuma ficar espessada também, o que provavelmente pode ter ajudado a dar aquele aspecto de edema em membros inferiores dessa paciente. Uma pele espessada, mais grossa. Pode ter skin tags, né, que são lesões de pele relativamente inespecíficas, mas muito comuns na acromegalia, e linfedema, né? Existe associação também de acromegalia com linfedema, principalmente em membros inferiores. Pode ser uma causa de linfedema, que também, o linfedema é uma causa de edema não depressivo. Então vejam que, né, todas essas alterações, elas são relativamente inespecíficas, podem inclusive estar associadas a uma obesidade primária, como todo mundo apontou aqui nessa discussão. Já as mudanças fisionômicas e ósseas, para a pessoa ficar com um rosto desse jeito aqui, né, deformado dessa maneira e ficar com uma face de acromegalia, isso é uma coisa que vai acontecendo devagar ao longo de anos, então é uma mudança lenta, gradual, e que muitas vezes o próprio paciente não percebe, nem a família. Às vezes quem percebe é o parente de longe, né, que faz anos que não vê o paciente, ele vem e fala, mas o que aconteceu com você, com o seu rosto? Você está diferente? Ele percebe porque ele fica chocado assim com a lembrança antiga que tem do paciente e com a imagem atual. Mas quem vive no dia a dia com o paciente muitas vezes não se apercebe, não se dá conta da mudança que é lenta e gradual na fisionomia. Por isso o atraso diagnóstico, né, na identificação da acromegalia é muito comum. Em média, né, os estudos mostram que os pacientes com acromegalia demoram de 5 a 10 anos para fazer o diagnóstico de acromegalia, uma vez que tem início os sintomas. No caso dessa paciente aqui, foram 13 anos, desde os 45, que ela começou a ganhar peso mais rápido, até os 58, que é a idade atual dela, 13 anos de atraso diagnóstico. Tanto que algumas sociedades de endocrinologia lançaram há algum tempo aí campanhas de incentivo ao diagnóstico de acromegalia, para diminuir esse atraso no diagnóstico dos pacientes que acabam sendo prejudicados pelo atraso excessivo. É que muitas vezes o paciente já faz o diagnóstico quando ele está todo deformado, que são coisas que não regridem mais, né, as deformidades ósseas. E aí essas campanhas, uma delas teve o nome de Projeto Akhenaton. Akhenaton ou Akhenaton, não sei como é que fala o nome desse cara, foi um faraó egípcio, que ele era representado com um queixão, um narizão, um orelhão. Então muita gente acha que ele tinha acromegalia. E ele é um caso típico de atraso diagnóstico, né? Demorou 3.200 anos para fazer o diagnóstico de acromegalia do Akhenaton. Ele morreu faz, né, no século 14 a.C., e só agora que pensaram em acromegalia para ele. Esse é um atraso diagnóstico medonho, né? Então é isso que a gente queria apresentar deste caso, webcaso 10. Então é bom ficar atento, porque muitas vezes, nem sempre o mais provável, né, o mais comum, que é uma obesidade primária, é realmente a explicação do caso. E tem doenças que são assim, que se você não suspeitar, não faz o diagnóstico. Então, talvez, neste caso, levando em conta a constelação de complicações dessa paciente, o ganho de peso muito acelerado, muito rápido, não compatível, né, com o que ela falava que tinha de hábito de vida, talvez devesse mesmo levantar a lebre de uma possível causa endócrina para a obesidade, e olhando melhor, examinando com calma a paciente, né, e prestando atenção, né, eu acho que aqui a dica é olhar, né, olhar a paciente de verdade, para você ver o que de fato ela tem.
E aí o endocrinologista, procurando e sabendo o que ele devia procurar, ele encontrou o que ele precisava, né? Que foram as dicas aí que levaram ao diagnóstico do caso. Então esse caso aqui foi publicado pela doutora Lisa Sanders. Quem não conhece a doutora Lisa, ela era consultora médica da série House. Todo mundo conhece o House, né? Então ela tem uma coluna no New York Times chamada Diagnosis, onde ela publica casos difíceis para os leitores do jornal darem pitaco, darem palpite, mais ou menos como a gente faz no site Raciocínio Clínico. E esse caso aqui ela publicou em 8 de abril de 2016, Packing on the Pounds. Inclusive ela tem uma série no Netflix, Larissa está falando aí, verdade, saiu agora nesse último ano, né? A série dela que chama Diagnosis, está no Netflix, que é muito boa, pelo menos o primeiro episódio. Né? Depois os últimos são meio enrolados, mas o começo da série, pelo menos, é muito bom. Bom, o pessoal no chat aqui está falando que uma referência falou que a diminuição de GH causa obesidade. É verdade, GH, o ideal é que ele esteja no nível correto. Né? Falta de GH provoca obesidade e excesso de GH também provoca excesso de peso. O Vitor está lembrando do goleiro Cássio do Corinthians, acho que é por causa da foto do Akhenaton. Muito bem, e o Matheus, né, realmente, o Gessé está falando aqui, o Matheus Boaventura é a versão brasileira do House. O Matheus é a máquina de fazer diagnóstico. Parabéns ao Matheus Boaventura, que acertou o diagnóstico de novo. Próxima discussão, você que vai tocar aqui, Matheus. Vamos combinar uma aí para você participar com a gente. A Evelyn tem uma dúvida sobre o tratamento com a levotiroxina. Fala, Evelyn, qual é a dúvida? A levotiroxina, né? Ah, tá. Ele deve ser tomado em jejum, verdade, né? A levotiroxina ela é melhor absorvida quando é tomada em jejum, pelo menos 30 a 60 minutos. A dica, meia hora de jejum já é suficiente para absorver direitinho pura. Mas você sempre fala para o paciente para tomar 1 hora antes do café, porque geralmente o paciente faz metade do que a gente pede. Então você fala, toma 1 hora antes do café, daí ele vai tomar meia hora, aí geralmente é suficiente, absorve certinho. E a dúvida dela é no caso de uso de inibidor de bomba de próton, que é uma droga bastante comum, né? Que também tem que ser tomada em jejum, no caso do omeprazol, por exemplo. Aí como que faz? O paciente tem que tomar omeprazol e Epuran, e tem que tomar os dois de manhã. Nesse caso, em geral, é muito chato, Evelyn, mas o jeito certo de tomar é tomar o Puran primeiro, daí esperar pelo menos meia hora, 1 hora, aí tomar o omeprazol, aí esperar meia hora, 1 hora, e aí tomar café. Porre, né? Ou outra possibilidade é você trocar o inibidor de bomba de próton por algum outro que não precisa tomar em jejum, pantoprazol, esomeprazol, algum outro. Ou eventualmente passar a levotiroxina para dose noturna. Também a tomada do Puran pode ser à noite, antes de dormir. Tem estudos que mostram que absorve igual tomar em jejum, desde que o paciente tome à noite, né, pelo menos 2 horas depois da última refeição. Absorve direitinho, como se fosse de manhã em jejum. Funciona igual, certo? Beleza, algum comentário aí, gente? Professor Lozican, professor Pedro? O único comentário que foi, mais uma vez, uma reunião muito, muito boa, com bastante aprendizado, e quem vê um caso de acromegalia, que seja um caso como esse aí, nunca vai esquecer. A acromegalia, o primeiro caso que eu vi, fui eu que errei o diagnóstico. Então, assim, me chamou muita atenção. Eu era residente de clínica, chegou um rapaz enorme, grandão no pronto-socorro, com muita dor de cabeça, muita cefaleia. E aí, assim, uma cefaleia, ele falou que era pior que ele já tinha tido. Quando fala isso, já acende aquele, né, sistema 1, né? HSA, hemorragia subaracnoide. Foi para tomografia. E aí na tomografia tinha mesmo uma coisa lá, mas assim, residente, né? Residente é a vítima predileta do famoso efeito Dunning-Kruger, é o cara que acha que sabe, né? E aí eu olhei a tomografia e como eu queria ver HSA, eu vi HSA na tomografia e chamei a neuro. E aí quando a neuro chegou, falou, rapaz, você não sabe ver tomografia? Aí eu fui tentar aprender um pouco mais de tomografia. Então a gente aprende principalmente quando a gente erra. Aí você aprende e nunca mais esquece, né? E aí que eu prestei atenção, depois que me falaram que era um adenoma hipofisário que ele tinha na tomo e não era sangramento, aquilo,
né? Era um negócio branco ali, que, né, eu achei que era sangue, não era. Aí que eu fui olhar a mãozona, o pezão, então assim, realmente aí deu vergonha, pensei, nossa, é mesmo, passou batido, e passa batido, né? Outra história que também tem lá, que eu lembro de uma acromegalia que eu vi, foi uma paciente que ela foi no otorrino porque ela tinha apneia do sono há muito tempo e estava piorando. E aí o otorrino examinou e falou, você tem um desvio de septo, vamos operar. Levou para o centro cirúrgico. Quando entrou no centro cirúrgico, a hora que o anestesista abriu a boca dela para entubar, ele viu o tamanho da língua, uma bruta macroglossia. Aí ele olhou o dente, os dentes eram separados. Ele pensou, vamos suspender essa cirurgia e investigar melhor isso aqui, né? E aí o anestesista fez o diagnóstico de acromegalia. Tipo, nada contra o anestesista, mas, pomba, quantos médicos ela deve ter ido antes disso, né? E passou batido. Então, realmente, né, se a gente não lembrar que existe, né, porque tem aquele velho ditado, né, quando você ouve barulho de cascos, pensa em cavalos, não em zebras. Mas zebras existem, né? E se você nunca pensar na zebra, as zebras que existem por aí vão passar batidas. Muito bem. Nosso amigo Gerson aqui quer fazer um comentário. À vontade, Gerson. Não, se eu gostaria de saber o que o senhor acredita que possa ter sido aquela alteração do TSH abaixo do limite normal. Você pode ter sido mais provável que seja um erro do laboratório. Eu realmente pensei em alguma coisa central dando essa alteração toda, mas eu não sabia exatamente. Pensei até que esse possível edema de membros inferiores pudesse ser um mixedema, alguma coisa assim, mas eu não consegui me fazer um raciocínio exatamente igual do que eu imaginava. Então, fiquei com várias hipóteses. Certo, não, tá certo. É um paciente que está tomando hormônio tiroidiano para tratar um hipotiroidismo e vem com TSH alterado, ou muito alto ou muito baixo, em geral o problema é a dose do hormônio tiroidiano. Então, o mais provável aí no caso é que essa paciente estivesse tomando uma dose de hormônio tiroidiano talvez um pouco maior do que a que ela precisava. E isso pode ter levado a uma redução do TSH. Eu até pensei nisso, mas se ela estava tomando e estava normal, deveria estar, pelo contrário, deveria estar, eu imagino que a gente vê mais é que vai piorando, vai tendo que aumentar a dose, não diminuir. Nem sempre, né? Às vezes o paciente tem uma insuficiência parcial, né, de produção de hormônio tiroidiano. Entendi. E pode não precisar uma dose tão alta. Ela tem um adenoma na hipófise. Né? Isso, exatamente, Lozeca, é o que eu ia falar. Outra possibilidade é que essa paciente tenha um bruta de um tumor na hipófise, comprimindo o tecido hipofisário normal e que pode diminuir a secreção de TSH pelo tireotrófo normal ali dentro da hipófise. Então, talvez ela tivesse algum grau de hipotiroidismo central, né? E apesar de que ela tinha também um anti-TPO estourando, que indicava que ela tinha um hipotiroidismo primário de muito tempo. Mas talvez ela não conseguisse aumentar a TSH porque o tumor, né, de células produtoras de GH estava comprimindo, empurrando, né, isquemiando lá as células hipofisárias secretoras de TSH. Então talvez essa pessoa não seria uma endocrinopatia central. Isso, um hipotiroidismo central. Que foi minha primeira hipótese quando eu botei lá na minha... Quando eu fiz, preenchi as coisas, primeiro para hipotiroidismo central, mas realmente foram várias coisas que a gente ficava até... O que é bom, né? Ele é interessante, porque parabéns, porque é a primeira vez, inclusive, que eu estou participando, eu nunca tinha visto, ainda estou meio perdido de como proceder, mas muito interessante. Parabéns a todos, obrigado mesmo. E uma sacanagem adicional desse caso aqui, Gerson, que não tinha a dosagem de T4. Não tinha mesmo, no relato do caso não tinha dosagem de T4. Então ela tinha o TSH e o T3. Então fica a dúvida, né? Como que era o T4 dessa paciente? Será que ela não estava em hipo? Tinha um T4 baixo com TSH baixo, aí é um perfil de hipotiroidismo central. Central, isso. Faltou para a gente estabelecer isso com segurança. Tá, ótimo. Muito obrigado a todos. Parabéns. Obrigado. Então é isso, gente. Agradecemos a todos aí a participação nessa discussão de hoje. Gostaria de reiterar aqui o convite para todos participarem, né, do nosso curso Raciocínio Clínico 1.0. A turma 2 está aberta a inscrição. A gente vai soltar o módulo 2 semana que vem. Quem quiser participar, tiver interesse, ou só quiser saber mais sobre o curso, podem entrar em contato aí, preencher o formulário, né, que os nossos colaboradores estão postando aí no chat aqui do Zoom. E aí eles vão entrar em contato para conversar direitinho, falar sobre o curso, de repente oferecer um descontão para vocês aí. Ok? Então, muito obrigado. O professor Pedro quer fazer as considerações finais aí, professor?
Pedrinho foi embora. Foi embora. O pessoal do Paraguai aí, o Gabriel, o Diego, o Pablo, o Silvio, o doutor Rafael, lá de Rio Pardo. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí antes da gente encerrar essa discussão de hoje? Diz que a acromegalia é um diagnóstico que está na cara, né? Você tem que reconhecer faces acromegálica, mas às vezes passa batido, hein? Até porque é uma doença rara, né? A gente esquece disso aí na nossa lista de hipóteses. Só o Matheus que não esquece. Parabéns, Matheus. E com isso nos despedimos aí do pessoal, né? Convidando também para acompanhar a gente lá do site Raciocínio Clínico, raciocinoclínico.com.br. Uma boa noite, um abraço a todos e até a próxima. Semana que vem tem mais casos. Boa noite a todos. Boa noite.